Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume exalando o amor que suave se entrega. Perdemos nossa vida em ti e assim cantaremos pra sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. A ti a honra, a glória e o louvor. Mereces todo o nosso amor. Recebe nossa gratidão. Nossa vida seja adoração. Tu és santo, Santo, Santo. Recebe o nosso hino de amor. Nossa adoração, o nosso louvor. Recebe o nosso hino de amor. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo. novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ser nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, que te cantar, fim dará.
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes, bom dia, obrigada por estar aqui mais uma vez, uma manhã. Hoje falando novamente sobre as pequenas virtudes do lar. Hoje, na verdade, nós vamos tratar de uma grande virtude, que é a virtude da esperança. Mas, antes de mais nada, eu quero começar esse programa fazendo um oferecimento, para o meu avô, ele que faleceu. Então tenho a esperança e a certeza de que ele está no céu. Foi um homem santo em vida, muito prudente, muito virtuoso, e obviamente tinha suas limitações, como também os santos os tinham, mas ele foi um homem de muita fé, vivia os sacramentos, foi um homem muito bom, não tinha quem falasse mal dele, não tinha. De repente o defeito dele é aquele defeito dos santos, de ser ingênuo, parecer ingênuo aos olhos humanos, que sempre acreditava na bondade das pessoas, sempre foi leal com seus amigos, sempre foi uma pessoa muito reta e coerente com seus princípios. Nunca passou ninguém para trás, quer dizer, nunca, imagino que nunca mesmo. Com 17 anos teve que sustentar sua família, largar os estudos para voltar lá para a cidadezinha. Ele estava em São Paulo, queria fazer faculdade, tinha seus sonhos. Mas Deus mudou a vida dele, porque a mãe dele perdeu o pai, Eles perderam o pai, a mãe ficou viúva, e ele é o mais velho de 10 filhos. E estava em São Paulo, com 17 aninhos, estudando para fazer engenharia elétrica, fazendo cursinho, sei lá. E teve que voltar para Cândido de Abreu, uma cidadezinha aqui no interior do Paraná, para trabalhar no mercadinho da família e sustentar os irmãos. Então, abriu mão de seus sonhos, Então, foi uma pessoa generosa, porque essas virtudes são heróicas, Você abrir mão, às vezes, de um sonho seu para tocar à frente de sua família. E você que hoje também está aqui ouvindo, quantos sonhos a gente não abre mão, De quantos sonhos a gente não abre mão para tocar a nossa família, mas a gente faz o que é certo, a gente faz o que Deus nos pede. Não o que dá vontade, o que a gente quer, o que é mais cômodo, A própria decisão de se abrir aos filhos, abrir o casamento aos filhos, para os filhos que Deus mandar, é uma decisão que supõe muita generosidade, porque às vezes a gente faz com medo, sem muita vontade, Ai, vai vir uma criança, mais uma aqui para ficar me amolando, chorando de madrugada, tal. Vontade, própria a gente não tem, mas a gente coloca a nossa vontade em Deus. Meu Deus, eu vou ter a vontade de fazer aquilo que o Senhor me pede, De ser obediente, de confiar na providência. Então, essa pequena homenagem aí ao meu avô, o senhor José Safchuk, é um homem muito santo e que é um santo do cotidiano aí, escondido, um santo escondido no nosso dia a dia, que vai nos deixar muitas boas lembranças. E agora peço também que rezem pela minha avó, porque 63 anos de casada, não é fácil perder aquele companheiro de uma vida, Então, depois que o marido se vai, estava ouvindo de uma amiga que ficou viúva também, ela falou, já é viúva há 10 anos, ela falou, mas depois que o marido vai, não tem mais ninguém para conversar, Porque com quem que eu vou conversar dos meus filhos? Aquela conversa que a gente tem às vezes na cama, vai antes de dormir, olha, fulano fez isso hoje, como é que a gente resolve esse clã? Ou que a gente abre o coração, Ela fala, muitas vezes os filhos não têm paciência para escutar a gente. Filho não escuta a gente. E o marido se foi e fiquei sozinha. Então, é óbvio que a gente tem que olhar com olhares de fé, A gente não fica sozinha, porque a gente sempre pode conversar com o nosso melhor amigo, que é Jesus. E a gente tem que tratá-lo, deve procurar tratá-lo como nosso melhor amigo, Nenhum de nós está sozinho, porque a gente pode ter uma conversa íntima com Jesus. Mas é óbvio que para uma pessoa que fica viúva, dá saudade e é um momento ali de transição, Então conto com as orações de vocês pela minha avó, Dona Maria, Eles eram um casal, José e Maria.
e pais de 5 filhos. Então, conto com essas orações. Mas hoje nós vamos falar da virtude da esperança, que nesse livro ele coloca, né, a pequena virtude da esperança, mas que não é uma pequena virtude, a gente sabe disso. É uma grande virtude. É uma virtude teologal até, né? São 3 as virtudes teologais: fé, esperança e a caridade. E a esperança, ela é uma virtude que Deus nos dá também, Deus infunde no nosso coração. Teologal quer dizer isso, que vem de Deus. Então, nas missas, inclusive, como são virtudes que vêm de Deus, né, Ele que infunde na nossa alma, a gente deve sempre pedir, né, depois da consagração ou antes, né, em algum momento ali na missa, colocar: Senhor, aumenta a minha fé, a esperança e a caridade. Que essas não têm limite para crescer. A vida toda a gente tem que aumentar a fé, aumentar a esperança e aumentar a nossa caridade, né, o amor para com o próximo, né, de todas as formas. E então temos esperança do céu. Esse é o primeiro ponto, né? Esperança do céu. Porque como diz São Paulo lá, né? Se eu não acredito... Não é assim que ele fala, tá? Ele fala mais do batismo, né, tal. Mas ele fala assim, se eu não acredito nisso, né? Vã é a nossa fé, né? Se eu não acredito no céu, não acredito que eu tenho esse chamado divino ao céu, que eu sou uma filha de Deus querida, né? Por que eu vou viver a fé, né? Então, lógico que nós acreditamos. E se em algum momento vem a tentação de duvidar, aí a gente corre rapidamente a oração e reza uma jaculatória, uma oraçãozinha, né? Senhor, aumenta minha fé. Senhor, afasta de mim essa tentação. Senhor, dá-me alegria e esperança, né? Enfim, cada um pode repetir um versículo aí da Bíblia, alguma coisa que nos ajude, né? Ou rezar uma Ave Maria, óbvio, né? As orações tradicionais, né? E falar uma pequena frasezinha, né? O que importa é o seguinte: repelir essas tentações de falta de fé, de falta de esperança. E a gente pode ter a sensação no nosso dia a dia de que só tem problema, né? Que a vida é só resolver problema. A gente supera parece que Deus, assim... são fases, né? Como alguém que me falava assim, criar filho é igual videogame. Você vai passando de fase, cada vez ficando mais difícil. Então você tem que ter passado por cuidar de um nenenzinho para cuidar de uma criança, para cuidar, né? Para cuidar de uma criança, para conseguir cuidar de um adolescente, assim vai, né? Até o resto da vida, né? Até a gente estar orientando os nossos filhos ou ajudando a educar os netos, os bisnetos, né? E muitas vezes a gente pode se iludir, eu tenho a impressão de que, nossa, eu só resolvo pepino. Para mim é só pepino, só os outros têm uma vida boa, né? E comigo é só pepino. E ficar sem esperança, perder a esperança. Porque é verdade, né? Aqui embaixo tudo termina. Tudo termina. Só que a realidade... nós sabemos é que tudo recomeça, né? Parece que tudo termina, né? Parece, mas na realidade tudo recomeça. Até a vida, né? A nossa vida na Terra termina. Aparentemente termina, né? A vida terrena termina, mas ela recomeça, né? Então, recomeça um novo ciclo, recomeça uma vida eterna, né? E crer nisso é um grande ato de esperança e que deve moldar a nossa atuação no dia a dia. Porque se eu tenho esperança no amanhã, eu não me desespero no hoje. Eu não me desespero numa doença. Sim, eu posso sofrer as penas daquela doença, né? Eu posso falar assim, olha, tô com essa dor, tô com essa tosse, não aguento mais essa tosse, ou tô incomodada com essa humilhação, né? Posso até sentir as dores, né? Porque de fato nós somos humanos de carne e osso, e como Jesus deu exemplo, e ele foi, né, de carne e osso, e é ainda hoje, né?
nós sentimos na pele, né? A carne faz isso. Nós sentimos as dores. Mas não perdemos a esperança. A gente não se desespera. Sabe aquela atitude que às vezes a gente tem, né? De, ai meu Deus, sei lá. Ai, recebi um diagnóstico que eu tô com câncer. Meu Deus, meu mundo acabou, né? Isso aí é um momento de desesperança, né? Lógico, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença mais grave, uma doença mais séria, uma doença com a qual a gente vai ter que conviver por muitos anos, talvez até o resto da vida. Mesmo uma diabetes, por exemplo, né, que hoje em dia a gente, até corriqueiro, né, as pessoas falam, eu tenho diabetes, como se não fosse nada, né? Mas é uma doença autoimune, a pessoa vai o resto da vida conviver com aquilo. A pessoa está sofrendo na carne, né? Tem consequências para o organismo dela, ela vai ter que cuidar a vida toda, não é só tomar um remedinho, né? Às vezes a gente tem ilusão, né? Só tomar um remedinho resolve, né? Toma lá a metformina, faz controle da glicemia e tá tudo certo. Não é assim, tem consequências, a gente sabe. Mas não é porque eu tenho isso que eu vou perder a minha esperança, que eu vou me desesperar. Por quê? Porque a minha esperança, ela não está no fato de que tudo dê certo na minha vida material, terrena. Na realidade, a Terra é o lugar onde muita coisa dá errada. Não vou falar tudo porque a gente tem grandes alegrias na Terra, mas é o lugar da luta. Não é o céu, né? Tem uma música francesa que eu gosto que fala c'est la vie, pas le paradis. Quer dizer, isso é a vida, não o paraíso, né? Lógico, isso pode ser um pouquinho até forte, né? Porque para nós, a gente sabe que a nossa vida é meio encontro com Cristo, né? É um lugar que eu encontro a Cristo. A minha doença me faz ter mais presença de Deus. Ai, mas eu não vejo. Como é que minha doença vai fazer eu ter mais presença de Deus? Como é que essa diabetes, que é uma chatice, você pode, cada vez você leva uma picadinha no dedão para fazer o controle da sua glicemia, ou no braço. Tinha uma amiga que usava tinha uma diabetes bem descompensada, ela usava um aparelhinho no braço, uma agulhinha ali, 24 horas por dia, eu não sei, que ficava direto medindo aquele negócio, né? Então, a hora que sentia um puxão, uma fisgada, Senhor, isso não é nada comparado aos espinhos que o Senhor sofreu, né? O Senhor, da sua coroa de espinhos, né? Que foi a menor, né, das penas dele, digamos assim, né? Que ele suportou, né? A primeira ali, né? Dor física dele, né? Depois foi piorando conforme a paixão foi progredindo, né? Então imagine, a gente pode ter presença de Deus com as nossas limitações, com as nossas doenças. Isso não é motivo para desespero. Então, quando a gente vê que tudo é caminho que nos leva a Deus, o nosso coração se enche de esperança. E o desespero, gente, ele pode ser até pecado. O demônio quer que a gente se desespere. Uma pessoa que se desespera, ela não tem fé na salvação, ela perde a confiança em Deus. Pode ser por um momento, mas foi um momento que eu perdi a confiança em Deus, né? Deixa eu ver aqui. Eu anotei uma coisa aqui, confiança. Reconhecer nossa absoluta falta de controle em qualquer coisa e em qualquer momento. Então, para a gente exercer a confiança, a gente deve reconhecer a nossa absoluta falta de controle em qualquer coisa e em qualquer momento.
Parar de dar cabeçadas, de ficar sofrendo, calculando. E encontrar Deus, que controla tudo. Em vez de eu ficar querendo controlar tudo que acontece na minha vida, fazer tabela, né? Ser avarenta com as outras pessoas, ser avarenta com a esmola que eu posso dar, com a ajuda que eu posso fazer na igreja, com a ajuda das outras pessoas, né? Eu vou ter confiança. Quando Deus nos pede que cuide de uma situação, uma pessoa, faça uma visita a alguém que tá mal, que tá se sentindo sozinha, né? Uma amiga nossa, como eu estava falando, né? Da questão da viúva, né? Uma amiga nossa que perdeu um filho, perdeu o esposo, ou um amigo, né? A pessoa não vai ligar na nossa casa, muitas vezes não vai fazer isso, ligar na nossa casa e falar, oi, eu preciso que hoje você me faça uma visita. Não. Mas se a gente tiver o olhar atento, o coração aberto, Senhor, me mostra quem que eu tenho que atender hoje, quem que eu tenho que ajudar hoje também. Vai vir no seu coração, você precisa visitar a tia fulana, ela está se sentindo sozinha hoje. Não é verdade que acontece isso no nosso dia a dia, quando a gente se põe à disposição? E às vezes vem esses pensamentos e a gente fala, não dá, eu estou muito corrida, hoje não dá, vai ficar para depois, né? A gente não teve esperança. Por quê? Quis controlar demais tudo. Então, não, vou controlar minha agenda, que não cabe a tia fulana nessa agenda. Não cabe visitar esse parente doente. Não cabe na minha agenda. Então, eu quero controlar tudo. E não estou confiando naquele que controla tudo. E não estou falando, gente, que a gente vai viver a vida em função só de ficar visitando os outros, mas é um exemplo prático, porque no nosso dia a dia surgem essas questões. É um colega de trabalho que a gente precisa atender de repente. Falar, amigo, vai tomar um café, vai espairecer, eu cubro aqui seu turno, que eu estou vendo que você está estressado. Você já brigou com o chefe. Estou vendo que você ficar mais 5 minutos aqui, você vai mandar o chefe para aquele lugar. Então, eu estou com o olhar atento. E as pessoas que sem confiança, ou que querem controlar tudo, ou que querem calcular tudo, o que elas vão falar? Eu não vou cobrir o turno do meu amigo, não. Não, do meu colega não. Ele que se vire, eu faço meu trabalho, eu faço as minhas horas e ele que se dane, né? Ele que se vire. Isso é uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, com o tempo, com o coração. O avarento, ele não confia em Deus. Avarento, a avareza, e todos nós somos, gente. Não fica se iludindo. Não, a avarenta é minha tia, a avarenta é minha avó, a avarenta é minha sogra. Não. Avarentos somos todos nós em alguma medida, porque os 7 pecados capitais, gente, soberba, luxúria, eu tenho a sigla, né? SALIGIP, né? Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. São como aplicativos que já vêm instalados de fábrica na gente. Não tem quem não tenha avareza. Pode, se não ser o meu pecado mais evidente, né? Pode ser que o meu pecado mais evidente seja, sei lá, a ira. Mas eu tenho momentos de avareza. A gente tem. Tem momentos que a gente não confia tanto em Deus, que eu quero pra mim. Deixa eu salvar o meu aqui, porque ninguém vai pensar em mim. É avareza, não é? Vou cuidar de mim agora, porque ninguém cuida de mim. Olha que avareza. Avareza. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Então, tem momentos que a gente tem que falar para Deus assim, Senhor, eu confio. Me chamam lá para ir acudir uma pessoa. Se eu sou um ministro da Eucaristia, às vezes a minha casa está maior, sei lá, maior crise familiar, mas eu me fiz aquele compromisso de que às quintas-feiras de manhã eu levo comunhão para os doentes, por exemplo, né?
Aí, eu tenho a tentação, eu tô saindo de casa e alguém vai falar. Às vezes é uma tentação, às vezes alguém de casa também que é negativo vira pra gente e fala: mas você vai sair de casa bem agora? Tem que levar a Eucaristia para os doentes? Hoje, bem hoje. Sempre assim, né? Pode te acusar, né? Falar sempre assim, fugindo dos problemas, ou sei lá, né? Pensa primeiro nos outros, não é? Isso aí é como... A gente tem que pensar como Jesus falou para Pedro: faça-te de mim, Satanás, né? A gente não fala para a pessoa, né? Por favor, porque isso humilha. Mas a gente pensa, né? Não, Senhor, isso aí é tentação. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Não, vou sair com a confiança de que Deus cuida dos meus. Então, Senhor, eu cuido dos teus, tu cuidas dos meus. Vou sair de casa agora, Senhor. Vou entregar a Eucaristia para esses doentes, vou atendê-los. Vou cuidar deles como o Senhor quer que eu cuide, né? Vem da Cristo em cada um, vem da salvação que eu entrego ali, né? Que a Eucaristia é Jesus, é a salvação, é tudo, né? Então, eu cuido dos teus, tu cuida dos meus. Isso é confiança. E isso é esperança. Quando eu falo assim, eu não posso ir à missa hoje porque em casa está um caos, eu não posso rezar o terço, eu não posso, sei lá, fazer tal compromisso, porque não dá, hoje é um dia que está muito confuso, não tem como. Eu estou sendo avarenta com Deus. Eu estou faltando com confiança, com a confiança com Deus. Eu estou me desesperando. Eu perdi, naquele momento, eu estou perdendo a esperança em Deus. Entendem? Então, a esperança é uma virtude que norteia a nossa vida. E norteia a nossa família também. E as nossas decisões. Então, por isso que a gente não perde a esperança nos nossos filhos também, né? Às vezes já tentei de tudo com aquele filho, 1000 alternativas, né? Sei lá, um filho que usa drogas, um filho que dá problema de comportamento, que maltrata, que é agressivo, sei lá, já tentei de tudo. Mas tentou a confiança? Tentou a esperança? Que não é assim, simplesmente, vou ficar passiva então, vou largar a mão, Deus que resolve. Não. Mas vou rezar todo dia. Senhor, eu entrego esse meu filho. Eu entrego novamente. Porque o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe, de repente, imagina que conversão linda vai ser a dele no futuro. Porque Santo Agostinho se converteu depois de anos de vida desregrada, de buscar filosofias, né, alternativas, né, como se fosse assim, vamos imaginar, ele era um bicho grilo da época, né, porque ele buscou aquelas coisas até meio panteísta, meio, né, as coisas diferentes, né, ele buscou, teve até filho, chegou a ser pai, juntou com uma mulher, teve um filho, o filho morreu, né, quando tinha uns 15 anos. E Santa Mônica não largou a mão dele, não falou assim, Agostinho, quero que você se lasque, você fez péssimas decisões, fica aí na sarjeta. Não, ela não fez isso, porque até numa biografia que eu li dela, ela se muda para um lugar lá, que me fugiu o nome, né? Mas ela se muda lá para uma cidadezinha e vai ficar perto do Agostinho. Ou seja, ela estava por perto, mas ao mesmo tempo não estava desesperada. Não era aquela mãe que ficava gritando, filho, não anda com más companhias, ou dando piti, entendeu? Porque ele já era um homem adulto, né? Isso a gente faz, lógico, num processo educativo, com as crianças, até os filhos, sei lá, jovens. A gente tem que fazer sim. Mas chega um momento que é simplesmente, filho, eu te ensinei o caminho. Eu vou confiar agora. Tem esperança. A minha esperança é em Deus, não é em você.
E vai dar certo, sabe por quê? Porque Deus é bem maior que você. Talvez não precise falar isso pro filho, né? Cada um que avalie, mas assim, no seu coração tenha isso. Minha esperança não é na fulana, né? Que essa minha filha aqui, sei lá, usou droga, dá problema, tem problema psiquiátrico. Não, a minha esperança não é na fulana. A minha esperança é em Deus. Então vou fazer agora o que eu tenho que fazer, viver a minha vida cumprindo as minhas obrigações, inclusive para com a fulana, mas sem desespero, sem ficar assim, ai meu Deus, mas eu tenho que morrer já deixando tudo certo, né? Eu imagino que a tentação também de uma pessoa num leito de morte seja a tentação de desesperança, né? O demônio, infelizmente, a gente tem que falar nele, né? Ele tenta, né? E as pessoas santas são tentadas também no seu leito de morte, numa doença, né? Quando a gente tem uma doença, o demônio às vezes fala, viu? O que adiantou confiar em Deus? Olha, você é doente aqui, cadê Deus nessa hora? Isso aí afasta, é tentação. Mas o que eu ia falar é, as pessoas morrendo, elas têm que ter esse olhar de esperança. E a gente, se a gente tiver que atender uma pessoa assim, nesse estado, né, como eu vi lá o meu avô, que estava padecendo, né, de um câncer terminal, que já não tinha mais o que fazer, ele já não comia, não conseguia beber água, já não conseguia fazer nada, né, nem levantar da cama, às vezes estava consciente, às vezes não, né. O nosso papel é dar esperança para essa pessoa. Por quê? Ela fala, às vezes o que ela pensa no íntimo dela, ou às vezes até fala, né? É isso, essa tentação aí. Mas eu não posso ir agora porque meus filhos não estão todos encaminhados. Eu não posso ir agora porque eu não tenho meu céu garantido. Né? A pessoa pode pensar essas coisas. São pensamentos de desesperança. Quantas vezes a gente não faz isso? Não é verdade? A gente nem está no leito de morte nem nada, e a gente faz isso também, né? Ai, Senhor, ó, eu quero viver o suficiente para ver todos os meus filhos bem, convertidos, santos e tal. Mas o que o Senhor nos fala? A esperança é em mim, não é você. Né? Ele sabe, se eu vou ver todos os meus filhos convertidos e tudo encaminhado, tudo resolvido, na terra ou no céu, tanto faz a escolha dele, mas eu confio nele, ele sabe que é melhor. E se a história da vida do meu filho for ser como Santo Agostinho, ou mais, né? For ser uma pessoa que com 80 anos recebe um sacramento, que testemunho também que é, porque Deus faz maravilhas com tudo, né? Então, esperança no nosso dia a dia. E a gente tem que passar isso para frente, sabe? Não só viver, buscar viver. E eu sei que são coisas difíceis que eu falo aqui, porque eu também luto e eu também tenho tentações de desesperança. Então eu sei como é que é difícil, vocês sabem. Mas se a gente não tentar, não lutar, colocar os meios humanos, né? A missa, os sacramentos, os meios, o que a gente pode, os meios humanos, meios sobrenaturais, né? E não estar constantemente ouvindo essas realidades para refrescar na memória, a gente cai. Né? A gente cai no buraco. Porque pessoas muito boas e santas caem também. Por isso que muitas vezes em grupo de jovens, em grupos de oração, tem tantos afastamentos que as pessoas caem. E por isso é importante estar sempre ouvindo, reiteradamente, para nos lembrar dessa realidade. Porque às vezes é a palavra que a gente está precisando ouvir naquele momento, né? Deus, o que Jesus falou, né? Ele falou assim, ó, deixai aos pagãos o tormento de quererem saber se terão que comer, o que vestir amanhã. Podem bater a cabeça na parede à vontade.
No final das contas, é Deus que sabe. Né? Eu estou calculando tanto se eu vou ter dinheiro amanhã e pode ser que amanhã eu não acorde. Né? Eu posso estar querendo guardar tanto dinheiro para... eu vou guardar dinheiro para casar, vou guardar dinheiro para casar porque eu quero ter uma casa linda, sei lá, ter uma casa grande e daí poder ter filhos. E pode ser que eu case e não tenha filhos. Fiquei anos guardando, calculando e Deus não me mandou filhos. Pode ser. Pode ser que eu fique anos também, né, casada e esperando, né? Não tenho confiança, não posso ter filho agora. Não é agora, meu Deus, eu vou evitar filho. Por 10 anos, depois de 10 anos de casada, eu resolvo ter filho. Porque eu fiquei 10 anos, agora tá bom. Agora eu juntei todo o dinheiro, que tem minha casa, sei lá, tem um carro. Agora vou começar a vida. E aí? Né? Começar a vida assim, começar a me abandonar em Deus, né? É isso que eu quis dizer. E pode ser que foi tudo em vão. Pode ser que nesse momento você já esteja viúvo ou viúva, os filhos não venham, você perca tudo ou tenha que gastar ajudando outras pessoas da família. Então a gente não sabe, a gente realmente não tem controle da nossa vida. O controle está em Deus. E Ele quer que a gente deixe o controle na mão dele. Ele quer. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Asas, eu estou seguro, correndo aos teus braços, eu encontro abrigo, mergulhando no teu rio, eu me encho de vida. Quando estou em sua casa, sinto seu perfume, eu ouço tua palavra, eu fico mais forte. Meu Deus, como é bom estar perto de ti. Se uma porta se fecha, outra se abre. Se eu sinto medo, o Senhor me dá coragem. Guia-me na justiça, por amor do teu nome. Eu não posso mais ficar sem tua presença. E quando fico longe, eu sinto uma saudade imensa. Meu Deus, como é bom ser amado por ti. Sua destra me sustentará. Não vacilará os meus pés, firmados estão na rocha. Sua destra
Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Continuamos aqui, então um abraço aí a todos os ouvintes, pessoal de Londrina. A Gilma tá ouvindo aqui. Ontem eu perdi o terço com ela. Obrigada pela audiência, pela companhia. As pessoas que estão comentando aí no Face, no YouTube eu não estou conseguindo acessar porque minha internet celular acabou, os dados móveis, crianças acho que detonaram com os dados. Então o Luciano que estava falando... Ai meu Deus, o Luciano que estava me falando, né, de quem estava comentando. Tem gente da Inglaterra também, estado de São Paulo, ó que legal. Então, compartilhe o nosso programa, compartilhe a nossa rádio, ajude-nos a divulgar essa rádio, a levar a voz de Deus mais longe, mais forte. Essa rádio que reza, toca com você, que ajuda a ter presença de Deus, ajuda a ter esperança, né? A gente coloca a nossa esperança em Deus e na intercessão de Nossa Senhora, da nossa mãe. E a nossa rádio é um instrumento poderosíssimo. Porque se eu estiver tendo essa tentação do desespero, ai meu Deus, está tudo dando errado na minha vida, né? A gente entra aqui, baixa esse aplicativo dessa rádio, ouve as músicas, saboreia, faz oração com elas. Tem intimidade com o nosso Senhor através da nossa rádio também. Que de repente a gente está numa secura espiritual, também não consegue nem sentar para conversar com Deus, não consegue, a gente usa esses instrumentos. Usa uma música, né? Deus fala com a gente, só fica saboreando, escutando, né? Então, e divulgue, por favor, compartilhe. Não sei onde você está vendo, se é YouTube, Facebook, Instagram, mas se for nessas redes que dá para você curtir, compartilhar, por favor, faça isso. E participe da nossa campanha, seja um amigo da rádio, seja um amigo fiel. Tenha esperança de que Deus te ajuda, que não vai faltar uma contribuição que você dá para a rádio, não vai fazer falta para você. Não vai ser isso que vai. O que tira sua paz financeira, sabe o que é? É gastar com coisa demais, bugiganga demais, é sair tomar lanchinho fora sem ver se cabe no seu orçamento, né? É não saber dizer não, às vezes, para uns convites de uns lugares que você não pode ir, ou não sabe dizer não para sua vontade de consumir, né? Eu quero 3 cachorros quentes, né? Não sei dizer não para minha gula, né? Às vezes podia comer 2, gastar menos, né? Então não é a contribuiçãozinha que vai te deixar endividado, né? Que vai acabar com o orçamento da sua família. Isso é bom a gente ter, né? E confiança em Deus, Senhor, eu cuido dos seus, tu cuida dos meus, né? E aqui na rádio também, né? Assim como na igreja, você que contribui também, consagra o dízimo lá na sua paróquia e tal, pode ajudar a nossa rádio também. Então, se o Senhor está tocando seu coração, então, por favor, entre em contato com a gente, faça um Pix, é o número do celular que aparece aí para vocês, ou manda uma mensagem, né? Como posso contribuir, como posso ajudar, que a gente te ajuda a nos ajudar, né? E também quero falar do nosso patrocinador, do nosso programa, a maravilhosa loja Cenas de Casa. Então, como a gente fala de família, de casa, nossa casa tem que estar nos trinques, né? E na medida do possível, a gente vai deixando a nossa casa nos trinques. Porque a beleza exterior, ela nos eleva a alma, ela nos ajuda. Por isso que as igrejas não tem que ser lindas, além de, lógico, né? Primeiro tem que estar linda, bem conservada, porque nos leva a Jesus, porque Jesus está lá, né? É como se fosse a sala do trono e a gente faz com o maior carinho que a gente pode ali, né? Em beleza para o nosso rei. Mas também a beleza para o ser humano nos ajuda a elevar o espírito e o pensamento. Então, umas toalhas bonitas, uns lençóis, uma mesa bonita bem posta, isso enche os corações de todo mundo que está em casa, deixa todo mundo mais leve, né? Então, vá nas Cenas de Casa, se for comprar alguma coisa, privilegie os nossos patrocinadores. Então, pense em fazer o ato concreto pela sua família, e quando você for fazer isso, na medida das suas possibilidades, vá lá nas Cenas de Casa, beleza?
Eu gosto muito dessa loja. Já falei aqui que fiz uma parte do meu enxoval de casamento, a gente fez lá. Então vamos seguir aqui, falando sobre a esperança, né? Então vejam, esperança quer dizer confiar em Deus, mas daí também não quer dizer que, nossa, mas eu só confio em Deus, então eu não vou calcular aqui quanto que eu estou devendo, quanto que está me custando, essas coisas que eu faço, né? Se eu não vou calcular se dá para ir naquela viagem que eu quero, nas férias ou não, né? Não vou calcular, não vou só esperar em Deus, é assim? Não. Porque existe uma virtude chamada prudência também, né? E Jesus falou, né? São insensatos aqueles que homem, né, que vai construir uma casa, antes de construir a casa, não para e calcula se vai ter o suficiente para construir a casa, né? Porque senão a gente constrói a casa e daí no metade do caminho para de construir e daí, né? Então é uma pessoa que foi imprudente, né? Então o Senhor nos coloca ali a virtude da prudência. A virtude da prudência, então, ela vai ser necessária, né, na nossa vida, no dia a dia, e sempre é, né? Como é uma virtude cardeal, né? Como as 4 virtudes cardeais são, né? Então, a gente tem que ser prudente. Eu vou ser prudente também na educação dos meus filhos, no trato com meu marido, que não é assim, não, vou ter esperança em Deus que ele vai resolver meu casamento, e eu continuo só dando patada no meu marido e ele resolve. Também não é assim, né? Tem que ser prudente. Tem que ser prudente para sentar e ver, né? Quando que a gente teve uma saída só em casal? Quanto tempo que eu estou passando com o meu cônjuge? Porque não adianta só ter esperança que Deus vai melhorar o meu marido, vai tirar ele do bar, se a minha casa é um tormento. Já falei isso para vocês em outro programa, né? Então tem que ser prudente. Então, a esperança em Deus é fazer o meu dever de hoje, confiando que Deus vai dar o jeito. Então, não ficar pensando mil saídas, não. Se eu tirar, se meu marido, eu proibir ele, eu dar um jeito do meu marido não ficar mais tão amigo daquele fulano que fica no bar, fica chamando meu marido para ir pro bar. Se eu der o jeito de fazer isso, aí sim, aí meu marido não vai mais no bar e tal. Não é isso. Não é calculismo. A prudência é sentar e ver o que eu posso fazer, né, agora, o que é prudente ou não, né? O que seria prudente? É eu tornar minha casa mais atrativa, por exemplo, nesse exemplo, né? Ser mais simpática quando meu marido está em casa, para ele não querer ficar fugindo de casa. É prudência. Então, Senhor, eu vou fazer isso. Ser mais legal que meu marido. Menos reclamona. E tenho esperança de que o Senhor vai tocar o coração dele. E assim com os filhos. Então, eu não vou ser imprudente e falar, nossa, vou deixar meu filho solto aí, Deus vai se encarrega dele. Não é assim. Porque eu tenho as minhas obrigações, o meu dever, eu não posso fugir do meu dever. Então, eu vou agir com prudência, né? Não, como mãe, o meu dever é educar esse meu filho. Então, sim, eu vou controlar, eu vou dar limite, não vou deixar meu filho ter dinheiro a rodo para ficar gastando, porque vai gastar com tranqueira, deseduca, né? As crianças, adolescentes que compram droga, gente, muitas vezes, lógico, não é regra, isso aqui que eu estou falando não é lei, mas os adolescentes de classe média, tá? Não estou falando aqueles marginalizados, porque daí é coitados, né? Daí já é outra, né? Infelizmente, uma vida muito trágica, né? Daí são outros fatores, mas uma adolescente classe média aí, né, das nossas famílias, ou classe alta, às vezes vai parar numa droga, por quê? Porque tem dinheiro sobrando. O dinheiro dos filhos, dos adolescentes, dos filhos adultos, se eu ainda sustentar alguém, né, um jovem, ajudar, tem que ser curto, dinheiro curto. Porque no começo, aí está sobrando dinheiro, eles vão sair com os amigos, bebe além da conta. Agora, se o dinheiro está curto, ele não bebe além da conta. Porque ele sai com um dinheirinho para comprar uma latinha de cerveja, 2. Né?
não tem dinheiro sobrando para comprar droga, né, no começo. Porque antes do vício vem o lazer, né, entre aspas, né? A pessoa compra um cigarrinho para passar um momentinho ali se divertindo. Por que comprou um cigarrinho? Porque estava sobrando dinheirinho, né? Então, assim, sem julgamento, né? Sem falar, nossa, que absurdo. Então, é prudência isso, prudência. Uma pessoa prudente, eu confio, tenho esperança que Deus vai levar o meu filho para o caminho dele, mas eu não vou ser uma mãe imprudente, um pai imprudente. Toda vez que o filho pede, pai, quero, dá um dinheiro para sair, eu vou lá e dou. Não, filho, eu te dei ontem, como assim? A gente combinou, o limite é tanto. R$100 por mês, por exemplo, não sei, chutando aqui. Se dá demais, você, né, é imprudente. Então, a prudência nossa, cristã, ela não implica num calculismo. É essa que é a questão, gente. Quando a gente está desesperançoso, a gente está calculista. Não, eu não posso deixar meu filho nunca fazer tal coisa, porque senão vai ser a perdição dele. Isso aí talvez seja calculismo, tem que ver, né? Lógico, né? Mas talvez seja calculismo demais, né? Seja desesperança. Mas a prudência, essa eu preciso ter. Então eu preciso olhar para minha empresa, para minha família e falar, peraí, cadê o nosso orçamento? Quanto que a gente está gastando? De energia, de internet, prudência, cabe no meu orçamento? Se eu ganho R$1.000 e eu gasto 2, 3, não cabe no meu orçamento. A prudência, eles vão falar assim, vamos almoçar fora amanhã. Eu olho para o meu orçamento e falo, não é prudente, porque eu já gastei mais do que devia esse mês. Então, não é prudente, né? Então, só que ao mesmo tempo também não é um calculismo, porque daí vai ter vezes que vai falar, puxa, já gastei mais do que devia esse mês. Mas é aniversário da minha filha, aniversário da minha avó, sei lá, vou deixar de comprar um presente, porque já gastei meu orçamento. Ou vou deixar de dar uma esmola, sei lá, se alguém toca o meu coração, né? E aquilo, eu fico assim, né? Nossa, mas esse mendigo, né, na rua, às vezes acontece, não é? A gente tem tanto mendigo na rua, tantos, né, que a gente fica às vezes até sem graça. Fala assim, meu Deus, acabei de dar dinheiro para um, aí surge outro, né? Mas enfim, às vezes fala assim, a prudência não vou dar para todos que eu encontrar, mas algum que toque meu coração ali, fala assim, esse eu vou abrir minha carteira e dar R$5, né? Então assim, eu sou prudente, mas eu confio em Deus também. Então vejam, é desde a esmola, em tudo. Então, Senhor, esses R$5 era o que eu tinha hoje, que eu ia tomar meu lanche da manhã. Mas esse mendigo tocou meu coração. Então, eu não fui imprudente, não peguei meu cartão e dei pro mendigo, entende? Não peguei e dei um cheque em branco, não peguei e dei R$100, que é uma coisa que, sei lá, depois eu vou ficar sem dinheiro para pagar uma conta. Mas eu abri mão de um lanche, confiando que Deus vai me dar força e energia necessária para suprir essa fome, né? Da falta dos R$5, porque, entendem? E às vezes Deus vai até suprir maravilhosamente. Às vezes você, puxa, chega num lugar, olha, teve um coffee break aqui, chega lá, tá um monte de salga, pronto, Deus resolveu a minha fome. Ou às vezes não. E se Deus não mandou, né, um lanche milagroso, você chegou num lugar, tinha uma comida, né, e você deu os seus R$5 para o mendigo, vamos supor. Ótimo, Deus deu a fortaleza para você de fazer aquele jejum, ofereça aquele jejum, né? Senhor, sou forte, que bom que eu tenho saúde, que eu posso ficar, né, sem comer. Agora é evidente, se eu fosse um diabético, uma pessoa, sei lá, que tem hipoglicemia, eu não ia dar os R$5 no meu lanche, vocês entendem? É a prudência. Então, a prudência, ela anda para e passo, né? Aliás, essas virtudes, elas andam todas juntas, né? Então, o Senhor não nos proíbe de pensar no amanhã. O Senhor não nos proíbe de fazer essas contas, ver se essa empresa está dando lucro, de melhorar, de ver como que eu posso economizar em casa, como que eu vou investir. Deus não proíbe.
ele nos proíbe apenas de nos inquietarmos com o amanhã. E ele diz, né, parafraseando aqui, que não foi palavra literal, né, basta nos carregar o fardo de hoje, porque é o fardo de hoje que foi feito à medida dos meus ombros, não o fardo de amanhã. Jesus, quando estava entre os apóstolos, ele não chegou para São Pedro e falou, meu filho, é o seguinte, e para os outros apóstolos, todos morreram mártires, né? Chegou para um e falou assim, chegou para São Pedro e falou, você vai ser crucificado de ponta cabeça, chega para outro, aí agora eu não lembro como cada um morreu, mas cada um morreu de um jeito, né? Você vai ser crucificado, teve um que morreu, né, numa forma de X, não foi? Não sei se foi Santiago, enfim. Bom, você vai ser decapitado. Todos morreram mártires, todos. Só que Jesus sabia que naquele momento, falar disso, do futuro, é um fardo muito grande para aqueles ombros fracos daqueles discípulos. Eles não tinham nem visto a cruz dele, não sabiam que o sofrimento de Cristo, que era redentor, não é? Então Deus, ele não coloca um fardo maior do que a gente pode carregar. Se no futuro eu vou ter aquela doença, se eu vou viver até o futuro, né? Se no futuro, meu filho vai estar perdido ou não, Deus não me conta agora e não interessa. Porque o fardo, agora a minha competência é para carregar esse fardinho de hoje. Então não vos inquieteis, né, ele nos diz. Não vos inquieteis, porque até os cabelos, né, das vossas cabeças estão contados. Né? Ele fala dos pardais, lembra? Então, é isso. E vamos passar, então assim, eu falei bastante, hoje dei poucos exemplos. Sei lá, talvez até tenha dado alguns exemplos práticos, mas não falei muito de filho, parece até que não falei muito de família. Mas isso aí é para formar vocês. Formar vocês, porque a virtude da esperança a gente fomenta na nossa família. E você que é pai e mãe, está ouvindo a rádio, você é o esteio da esperança na sua família. Então você que é pai e mãe tem ainda um dever mais grave. Um dever de fomentar a esperança, de não levar seus filhos ao desespero. Por exemplo, um exemplo aqui que aconteceu, né? Então, o meu avô faleceu. E é o biso dos meus filhos, né? Eu podia falar, gente, o biso faleceu, e nossa, que horror, agora vai tudo pro buraco, a bisa não sei como que ela vai ficar, né? Daí as crianças iam ficar desesperadas, né? Porque eles agem na medida da gente, né? Eles nos imitam, eles às vezes até potencializam, assim, até pior, agrava, né? Se eu tô com uma leve tristeza, compartilho com os meus filhos, fica muito triste, né? Porque, lógico, eles não têm estrutura psicológica para entender as realidades, como eu tenho, né? Então, na cabeça deles, as coisas aumentam, óbvio, né? Então, se eu fosse cultivar desesperança neles, eu ia fazer isso. Eu ia estar dando um péssimo exemplo. Ia estar, coitados, né? Já desde pequenininho. Né? Porque tentações de desesperança todos nós vamos ter. O que a gente não pode é fomentar, né? Isso no nosso filho não pode ser eu, o demônio, né? Eu fazer o papel do demônio, aquele que fomenta a desesperança nos outros, né? Então não, deixa que o demônio, ele que faça o trabalho dele, né? Que infelizmente ele faz. E eu vou fazer o trabalho do anjinho, né? Diz assim, que ele lembra dos desenhos que aparecia um anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Vou fazer o trabalho do anjinho. Gente, o biso faleceu, mas agora está num lugar melhor. A gente tem que agora procurar ser santo para encontrar o biso, ser forte para ajudar a bisa vai precisar de muita ajuda. Ai, não, mas a bisa vai ficar muito triste. Ela vai, perder o marido não é fácil, mas a gente sabe que a gente tem esperança em Deus. Se Deus chamou o biso primeiro, ele vai dar forças para a bisa, para aguentar. Isso é fomentar a esperança. E no dia a dia, e nas fofocas, nas coisas que as crianças nos trazem, marido nos traz, às vezes a gente tem que ser o esteio de esperança. Eu fico muito grata porque meu marido é um esteio de esperança para mim.
Imagina se ele não fosse, quando eu compartilho um problema, né? Imagina, o meu marido, ele é tão zen assim, ele é santo mesmo, né? Ele é um esteio para mim. Então, quando eu venho, Evandro, eu tô com esse pepino aqui para resolver, eu já não sei mais como, tal, uma tentação, desesperança que eu tô tendo, né? Ele fala assim, calma, tudo vai se resolver, né? Aí eu já me acalmo. A gente precisa de ajuda humana, às vezes, né? Um bom conselho, uma boa palavra. Então, na nossa família, vamos fomentar isso, vamos cuidar do que a gente fala. Por exemplo, falar, esse filho não tem mais jeito, isso aí já está estragado. Ou esse meu sobrinho, esse fulano, já está estragado. Não, peraí. Vamos ver o que dá para fazer. E eu vou tomar as medidas necessárias para hoje. Às vezes a medida necessária é medida nenhuma, né? Às vezes não consigo fazer nada. Mas mesmo assim, tem esperança. Aos meus olhos humanos não tem mais jeito, mas Senhor, o Senhor é Senhor de tudo. É o Senhor da minha vida. Então vai dar seu jeito. E quando as conversas em casa começam a caminhar para esse lado, ai, mãe, dá tudo errado comigo. Ai, mãe, minhas amigas, não sei o quê. Eu vou ser o esteio de esperança. Não, filha, olha só. Confia. Não foi ontem que aconteceu tal coisa errado, que você achou que era o fim do mundo, depois tudo se resolveu. Calma, esse é o problema de hoje. Vai passar, é só o de hoje, né? Enfim. Espero que eu tenha ajudado, dado algumas boas ideias para vocês. Continuem aqui conosco. Semana que vem nós vamos falar da virtude do bom humor dentro de casa. Todas essas virtudes são tão importantes. Se vocês puderem recapitular, se vocês perderam, se você tiver pelo nosso aplicativo, vá lá no YouTube, tem salvas os programas nossos, está toda a programação no YouTube. Então vai lá, veja dos outros, vai saboreando, escute, né? Não por mim, né? Não pela minha voz, mas pela reflexão, né? Vale um momento de reflexão, tá bom? Muito obrigada a todos pela audiência, até a próxima, um grande beijo. Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura
e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Obrigado a todos, foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos. E aí o ano que vem, com certeza, a gente vai se ver de novo, se Deus quiser. Um beijo pra todos e muito obrigado. Tchau! Amanheceu, peguei a Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía o amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura
hoje em diante só sair esse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a tua dor, que cura a tua dor. Meu amor cura a tua dor. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus.